Isaac e Jacó, que são os pais da fé. E aí, todas as vezes, toda pregação que vai falar sobre o pai da fé, vai falar sobre eles. Que eles nos ensinaram a caminhar na fé. Mas isso depois que nós somos crentes. Eu vou dar um breve testemunho. O meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. E até no aniversário do meu pastor Paulo eu falei um pouco sobre isso. E nós temos essa tendência de, por exemplo, para mim, a ausência que meu pai me fez foi terrível para mim. Porque eu era um menino com 11 anos, com 1,80 m, e aí eu ia brincar de carrinho na rua, as pessoas me viam e começavam a me criticar. Como que um marmanjo desse está brincando de carrinho na rua? Começavam a me dar bronca, e eu olhava assim, eu brincando com o carrinho. Eu jogando bola de lute, eu correndo na rua atrás de pipa. Um homem com 1,80 m. Péssimo. E isso, eu não tinha ninguém falar. Eu sou de uma família que nós somos 5 homens em casa e uma mulher. E a minha mãe. E o que aconteceu? Todos os filhos partiram para, porque meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Todos os filhos partiram para cuidar da nossa mãe. Resultado, nós tínhamos muito pouco tempo para brincar. Aos meus 9 anos, eu vi jornal pela manhã, eu pegava o jornal, eu era muito grande, o cara achava que eu era adulto, né? E eu pegava um tanto de jornal e ia vender na rua, jornal em papel, que hoje em dia não existe mais. E aí eu terminava esse jornal, lá pelas 8h30, 9h, eu pegava um carrinho de colégio e ficava até meio-dia empurrando ele e vendendo. Depois eu devolvia esse carrinho, ia para a escola à tarde. E chegava em casa à noite e ia estudar. E essa foi a minha realidade. Dos meus 8 até os 11. E aí, aos 11 anos, meus irmãos montavam um comércio e eu comecei a trabalhar nesse comércio com eles. E comecei a trabalhar com verdurão, com sacolão. E após isso, trabalhava o tempo todo, comecei a faltar aula demais, estudava à tarde, de manhã eu ia, abria a loja, fazia todo o cenário. Resultado, eu fui deixando de estudar, eu fui trabalhando. E isso foi gerando uma cultura para mim, devido às necessidades que havia na minha casa. Quer dizer que você culpa os seus pais por isso? Não. Era a realidade que nós vivíamos na época. Isso o quê? 83, 85. Eu sou de 75. Né? O que acontece? Todo esse cenário formou uma personalidade de ver a situação e procrastinar o que era importante. E deixar as coisas para lá. Preferir o trabalho, preferir o sustento, preferir trazer a provisão para minha casa ou para o meu estilo de vida, quando eu era solteiro, do que estudar ou do que ter uma vida normal. Aí eu chego aos 21 anos e me converto. Tive que tirar toda essa parte que foi extremamente, como se diz, relevante para a minha formação. E o que aconteceu? Me converti aos 21. E aí eu só sabia trabalhar, eu não sabia estudar, eu não sabia ler direito, eu não sabia me aplicar em algo. Era a lei do mais forte.
Digo estar aqui, tem algumas pessoas aqui que trabalham no SEAD, ou já trabalharam, sabem que esse ambiente é o que é o maior e o mais forte domínio. Vocês sabem disso, que é aquele negócio de cara militar, esses tempos oficiais, e as pessoas gritando, fazendo aquelas coisas. Eu fiquei olhando aquilo tudo. E aí, quando essa pessoa se expressa, ela expressa todo o conhecimento da alma dela. E isso não leva as pessoas para o reino dos céus. Isso não leva as pessoas para o reino dos céus. Aí eu me converto. O que acontece? Eu tive que mudar tudo. Tive que mudar toda a minha história. E aí, passaram-se alguns anos, eu me casei. Aí, veio minha primeira filha. Ana Paula tem uma foto que ela ama. Que eu estou, antes de eu sair de Goiânia para cá, eu estou com a Samara sentado num banco de uma clínica. A última vez que eu fui visitar o pediatra dela, antes de nós mudarmos para cá. Eu estou com a Samara sentado no colo na foto. Ana Paula, nossa, eu gosto tanto dessa foto. Mas, irmãos, aquela foto, eu estava desesperado. Porque eu falei assim, eu mudei de vida e agora eu vou para um lugar novo. Eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu peguei o médico da minha família, cuidava dos meus sobrinhos, e coloquei, eu falei, não, estou protegido com esse médico, e vim para Paraíba. Aí todo ano ela posta essa foto. Eu nunca falei isso para ela, mas aquele dia eu estava, Jesus amado, como que eu vou cuidar dessa menina no Nordeste? Uma cidade que eu nunca fui, um povo que eu não conheço. A minha única filha, na hora que eu sou pai, e com toda a minha experiência que eu passei com a ausência do meu pai, o que eu iria ensinar essa menina sem algo da minha família? Aí que está. Eu tive que aprender a depender de Deus. E nisso, no meu discipulado com o pastor Paulo, voltando ao que eu falei domingo passado, sábado passado, que ele não entrou na minha posição de pai. Ele me ensinou a buscar o Senhor como meu pai. Porque ele poderia muito bem pegar e tomar conta dessa parte da minha vida e cuidar de mim. E não sei se vocês percebem, ele não trata nenhum de nós aqui como se fôssemos filhos dele. Assim, não, eu vou tomar o lugar do seu pai, vem, eu sou seu pai a partir de agora. Ele pode até falar isso inicialmente para a pessoa sentir segurança nele. Mas o jeito de ele tratar a pessoa, ele vai ensinar a pessoa a buscar Deus. E aí, o que acontece? Eu quero falar de alguns pais hoje. Alguns pais e é da Bíblia. E muitas das vezes nós ficamos presos nessa questão sobre a nossa paternidade, sobre nós sermos eficazes, nós sermos o supridor. Não estou falando só para homens, mas nós sermos uma pessoa que vai ensinar, que vai trazer o sustento, que vai trazer a proteção. E o primeiro personagem que eu quero falar hoje é sobre Adão. A Bíblia fala que Adão é o primeiro homem e pai da humanidade. A sua história com seus filhos, é mostrada na Bíblia, ela traz um legado, mas ela traz situações dramáticas, muito sérias, que as consequências do pecado gerou inveja na família e gerou morte dos seus filhos, de um dos seus filhos. Eu não vou ler o texto, porque eu vou citar alguns personagens. Então, alguns textos eu vou ler. Mas todos aqui conhecem a história de Adão? Adão e Eva? Ótimo.
O que ocorre? A ausência paterna, que a parte espiritual de Adão fez, o legado da desobediência dele, gerou vergonha, medo e perdeu o relacionamento com Deus. A ausência que ele gerou não foi física, foi uma ausência espiritual. Porque ele não conseguia ser mais um referencial para os filhos dele. Ele não conseguia ser alguém, ele foi alguém que foi expulso do reino, foi expulso do Éden. Como que Adão iria gerar um exemplo para os filhos dele? E aí hoje, o que eu quero falando sobre Adão? Porque ele perdeu a autoridade moral, a capacidade de ser um líder espiritual e não conseguiu protegê-los. Agora vamos lá. Eu falando que eu não conseguiria proteger a minha filha, minha primeira filha. Aí eu olho para toda a situação e fico pensando, eu falo, Senhor, como que Adão conseguiu? Como que ele seria um exemplo? Alguns aqui já passaram por traumas que você não conseguiu dar sequência em algo. Se você foi abandonado, se você teve uma vida difícil, o impacto que a decisão, que as escolhas dos pais têm sobre os seus filhos. Adão, ele escolheu deixar o Senhor. Mesmo ele caminhando com Deus, por causa de um erro, ele foi lançado fora do jardim do Éden. E aí, por causa desse erro, um filho foi fazer oferta, e aí o outro se indignou e o matou. Isso ele pegava o legado que o pai dele, Adão, aprendeu a conviver com Deus. Só que ele não tinha mais a presença de Deus sobre ele. Viu o problema agora? As decisões dele estavam na experiência que ele teve com Deus. Mas ele não continuava caminhando com Deus. E aí isso gerou um impacto nos filhos, que aprenderam que poderiam ofertar ao Senhor, mas depois não se voltou contra o outro. E o que eu quero que você entenda? Eu estou falando de Adão. Agora eu quero falar de outro pai, de Noé. Passando de Adão para Noé na velocidade assim, tem 1000 anos agora na brincadeira. O que acontece? Noé. Todos aqui conhecem a história de Noé? Eu não vou ler o texto porque são alguns cabeças para poder explicar. Mas o que acontece? Noé é um pai, em meio à corrupção da sua época, foi justo e obedeceu a Deus. Ele protegeu sua família e, junto com a sua família, repovoou a terra posta de luxo. Aqui nós temos um exemplo de um pai que acertou. De um pai que resolveu servir a Deus e continuar caminhando na presença de Deus. O que ocorre? Nós sempre olhamos para isso e falamos, não, eu sou de igreja evangélica desde que eu nasci. Quem aqui é de igreja evangélica desde que nasceu? 3, 2, e o que ocorre? Nós aprendemos a caminhar com os nossos pais. Ah, mas no meio disso meus pais tomaram decisões erradas. Sim, tomaram. Mas eles continuaram ouvindo a Deus. Mesmo eles tomando alguma decisão que gerou uma consequência lá na frente, eles continuaram ouvindo a Deus. Eles não, mesmo eles errando, mas eles continuaram ouvindo a Deus. O que ocorre? Muitas das vezes nós estamos aqui, nos convertemos, aí chega o Evandro para aceitar Jesus. Fala, não, aceitou Jesus, é bonitinho.
tudo certo, agora é salvo. Glória a Deus. Vai viver na presença do Senhor agora, vai para a vigília, vai para isso, faz jejum, lê Bíblia. Mas as sequelas do Evangelho foram sendo ecoadas na minha história de vida. Foram sendo ecoadas para dentro do meu casamento. E aí eu tive que lutar com elas. Como? Na presença de Deus. E aí eu tive o conselho do Senhor. Tive buscar a presença do Senhor. Buscar o reino dos céus para que eu aprendesse a lidar com as sequelas do velho evangelho. É fácil? Não. Até hoje é fácil? Não, não é. Por quê? Porque essas sequelas estão o tempo todo batendo na porta. Essas consequências da minha vida, da minha história de vida do passado, eu vou ter que lutar ela, eu acredito que até o meu último dia de vida. Ah não, você está falando isso, mas o que importa? Irmãos, o que vai chegar no final vai ser o legado que eu vou deixar. Vai ser o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Vai ser o legado que eu vou deixar para cada uma delas. De quem eu fui. De quem eu fui mediante a minha esposa. De quem eu fui mediante outras mulheres. De quem eu fui mediante o meu trabalho. O respeito que eu tratei as pessoas. Isso vai gerar uma personalidade sobre elas. E aí eu queria o legado. A paternidade de Noé foi a base para o renascimento do mundo. Suas bênçãos foram gigantescas, garantindo a continuidade da promessa de Deus. No entanto, a sua história também mostra a importância do respeito dos filhos. Queria que você abrisse para mim Gênesis 9, versículo 18, por favor. Gênesis 9, 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã, próximo, 19. Só para 19. Esses foram os 3 filhos de Noé, começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé deu um exemplo de fé, de algo que não choveu. Aí um dos filhos de Noé, eu não vou ler o texto, só quis falar. Um dos filhos de Noé resolve expor o pai. E aí ele é amaldiçoado por isso. Por que eu estou só contando essas histórias? Porque esses 2 personagens bíblicos são um oposto do outro. Um nasceu no Éden. O outro nasceu e foi adorar a Deus. Um desistiu, errou e foi lançado para fora do Senhor. O outro perseverou por 120 anos para conseguir uma arca. O que eu quero te dizer com esses 2 personagens? Que nós precisamos perceber que tem como mudar a nossa história. Amém. Tem como mudar o cenário das nossas vidas. Amém. Se você vem de uma realidade de que não tem futuro, porque a minha realidade era ser comerciante e híbrido. E põe híbrido nisso. De que a gente não perdoava não. E o que acontece? Deus vai mover as águas. Deus vai mover a situação. Um dia, chegou um homem lá, eu lembro que eu estava trabalhando, e esse homem chegou e profetizou algo na minha vida. Só que eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu falei assim, de Deus. Eu fiquei assim, e eu falei, Deus, por que esse homem está falando isso comigo? Quem deu essa autoridade para ele? Aí, porque a pessoa chegou e lançou uma maldição sobre a minha vida. E eu falei assim, isso não vai pegar. Sabe aquela maldição que a pessoa fala, levanta a mão
e ora em línguas apontando para você, se eu fosse de outra igreja aqui, o negócio ia ser feio agora. Né? E eu fiquei olhando para o cara assim, e eu estava entendido, em nome de Jesus. E parei. Ele parou com a boca, sabe? E aí eu fiquei olhando para ele. O que acontece? Nós precisamos aprender a caminhar na presença do Senhor, a usar as armas que nós temos. Tem outro pai também, na Bíblia, esse eu só quero citar, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, pai da fé, Gênesis 2, 1 ao 4. Não vou ler, se quiser anotar. Isaac, filho da promessa, Gênesis 17, 18 ao 21. Que são as pessoas. Jacó, pai das 12 tribos. Né? Gênesis 25, 27. Abre aí. Abraão, pai da fé. Falando sobre os patriarcas. Gênesis 12, do 1 ao 4, por favor. 12, não, 12, isso. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O que ocorre? Viu que quando a pessoa te amaldiçoa, ele será amaldiçoado? Mas aí, a pessoa que fez isso comigo, que levantou a mão e lançou a maldição sobre minha vida e orou em línguas depois, eu estava no meu trabalho. Nessa época, eu trabalhava em uma loja e eu vendia frango assado. E eu estava lá com 2 máquinas de frango assado, vendendo frango assado. Aí o cara foi pegar no negócio dele, não põe a mão não. Aí ele pegou e levantou a mão, profetizou sobre mim, uma maldição, né? E ainda falei em línguas. E o bom, quem estava no balcão comigo, era o Toninho, o primeiro cara que eu tinha ganho com Jesus. O Toninho olhou para mim assim: né, meu filho? Pois é, Toninho, o cara veio maldição no trabalho. Aí ele falou, e eu disse que lá tô dele, né? Eu falei: rapaz, a guerra está brava aqui, Otávio. Mas eu e o Toninho passamos tempo, ele cotizou. Quando eu fui no Enegão, me encontrei com ele. O que ocorre, irmãos? Nós precisamos aprender que na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos passar por situações. Da mesma maneira que eu falei de Adão e de Noé, eu quero falar sobre outro também, sobre Moisés. Eu estou pulando Isaac e Jacó como os pais da fé, só citei Abraão. Moisés, embora ele não seja um dos patriarcas, mas ele foi um pai de 2 nações. Né? Em Êxodo 2, 21 e 22, Êxodo 2, Êxodo 2, Moisés aceitou morar na casa daquele homem que lhe deu por mulher sua filha Zípora. Aqui fala que ele é filho, e ela deu à luz um menino, que Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: eu sou imigrante de terra estrangeira. E o Senhor foi acrescentando na vida de Moisés. O que acontece? Moisés foi usado para poder tirar o povo do Egito. Mas aí, por que eu estou falando desse tanto de personagens? Porque eu queria que você entendesse que a sua situação, quando ela cair no posicionamento de cada um desses personagens, você precisa se envolver com Deus, precisa se relacionar com Ele. E o que ocorre? Ele teve 2 filhos, né, Moisés? Gerson
e Eliezer. Está lembrando dos 23:15, mas eu não vou ler, lá só fala isso. Os filhos de Moisés são Gerson e Eliezer. Deuteronômio 23:15. O que acontece? Muitas vezes nós temos esse nível de relacionamento com Deus. E o que ocorre? Nós aceitamos Jesus e precisamos nos adaptar à realidade de uma igreja evangélica. E essa realidade, às vezes, ela nos confronta. Às vezes, ela vai mexer com a nossa vida e com a nossa estrutura. Eu não sei se você lembra de que há um tempo atrás que tinha aquela música como Zaqueu, Senhor vem e mexe nas minhas estruturas. E o Senhor, a sua reação, se ela for do reino dos céus, mediante alguém, ela vai levar a pessoa para o reino dos céus. Se ela for das trevas, ela vai levar a pessoa das trevas. Viu esse problema? Vamos lá. Em Hebreus 2, você deve muito fecho, viu? Hebreus 2, versículo 6. Hebreus 2, 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é um homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Próximo. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. 8. Sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. 9. Vemos, todavia, que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. O que ocorre? Jesus passou por isso tudo para poder nos ensinar a caminhar no reino dos céus. Ele demonstrou com essas atitudes dele que o reino dos céus, ele traz um preço a se pagar, que o corpo do pecado, que o corpo que está próximo ao pecado, ele não é algo que vai te levar para o reino dos céus. Jesus foi considerado como anjo. Por quê? Porque a reação dele era do reino dos céus, a reação dele era espiritual. Nós reconhecemos que somos pecadores? Sim. Mas quais são as nossas reações? A nossa reação é de ímpio? Qual é a reação que você tem quando você toma uma decisão? Qual é a reação que você age na hora que alguém te faz um mal? Na hora que alguém suspeita mal de você? Você totalmente certo. A pessoa vai lá e fala, isso. Você fala, não fiz isso. E qual é a reação que você tem? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma necessidade de redenção sobre os nossos corações. A nossa reação, ela é pecadora, porque ela não conhece a redenção. Nós não nos sentimos redimidos. Se sentir, você está falando isso, quer dizer que você vive plenamente? Não, irmãos. Tem dia que uma pessoa me fecha, eu tenho vontade de passar o carro em cima dele. Eu falo, Senhor, eu estou dizendo. Por quê? Porque a carne pula. Porque a ira vem. Porque a vontade é de reagir. A vontade é de fazer justiça. E não viver no reino dos céus, é viver pelo pecado. Então você não é? Eu. E luta a cada dia. Por quê? Porque o poder da fé é da salvação. O poder da fé vai gerar justiça.
O poder da fé vai transformar as nossas vidas. Amém. Essa é a questão que nós não conseguimos entender ainda no nosso corpo. Bater no microfone. Isso nós não conseguimos entender ainda. Que quando nós vemos uma situação, nós reagimos mediante ela. Nós queremos agir de forma animal, demoníaca, diabólica. Tiago 3,15 fala sobre isso. Que a reação humana é o que vai nos destruir. Na hora que nós vemos alguém falando alguma coisa, a reação humana vai nos destruir. E o pior, que a última vez que eu vi essa moça que faleceu sexta, essa senhora, ela é mãe de 7 filhos. E eu fiz uma pergunta para ela, falei assim, desistiu? Só falei isso, ela, ainda não, estou lutando. Eu falei, luta para você poder criar os seus filhos. Não desiste. E onde eu trabalho em Campina Grande, é pequeno o lugar. Um galpão um pouco maior que esse. E às vezes a gente chega na parte da frente para levar a pessoa, para trazer a pessoa para outra pessoa. E eu já cheguei dias que eu estava vendo os gritos dela lá no fundo. De tanta dor. E o que ocorre? Eu orei por ela? Não orei. Deus cura. Peguei na mão dela assim, o Senhor, se for para o Senhor curar, cura. Se não for, vamos resolver o coração dela, assim não é parte. Por isso. Mas por quê? O resultado, às vezes, a sua última expressão que você tem com seus pais, a última expressão que você vai falar com seu filho. Eu lembro que quando eu fui viajar para cá a primeira vez, minha mãe falou assim, você tem sempre sua casa aqui, tá? Eu falei, sim, senhora. Sim, senhora. Porque ela sabia o desafio que era. Porque a história da minha mãe, ela saiu de Minas Gerais e foi para Goiás. Com 2 filhos. E aí, ela conquistou as coisas lá. Ela saiu de Uberaba e foi para Goiânia. O que ocorre? Ela sabe muitas coisas que ela passou. Irmãos, eu não estou falando mal para ela. Eu só estou falando que a nossa reação tem que ser para o reino dos céus. Amém. Que a foto que eu vejo, eu lembro a angústia que eu estava no coração, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu estava confiando em Deus. No momento algum, eu cheguei na Paula, não vai dar certo. Não falei. Paulo, vamos embora, não vai dar certo. Você já ouviu essa frase aqui da gente ir embora com o Paulinho? Nunca falei isso para ela. Falei assim, vamos dar um jeito de voltar para o Goiânia? Não. Sabe por quê? Porque eu sei que quem mandou para cá é quem nos capacita. Amém. E que Ele tem me fortalecido até hoje. E eu queria que você, essa noite, queria que tivesse alguém no violão, que você percebesse quais são as reações que você tem tido hoje no reino dos céus. São reações de pecado? São reações de agir como Adão? Como o primeiro Adão? Ou são reações do segundo Adão? Eu queria que você hoje começasse a colocar seu coração no lugar certo. Sabe por quê? Porque é reino dos céus, irmãos. Não é reino da terra, não. Reino da terra, você vê o que está acontecendo em Brasília hoje, no nosso país. Está acontecendo aqui. Está vendo as pessoas. Isso é reino da terra. Isso é reino da terra. E eu queria que você ficasse de pé hoje. E você começasse a sondar seu coração sobre a ceia. Que você percebesse, para na hora que você pegar a ceia hoje, você perceber como que está seu coração. E aí não vamos muito longe, não.
Qual foram as suas reações essa semana? Volta aí essa semana na sua mente e pensa. Como você reagiu? Na sexta-feira, na quinta? Se alguém fez algum mal a você? Se alguém falou alguma coisa errada sobre você? Quais são as suas reações? Como você reagiu essa semana? Como você buscou o reino dos céus essa semana? Ou você só ficou no reino da terra? Se você só ficou no reino da terra, começa hoje o reino dos céus. Pega esse suco e esse pão, faça em memória do Senhor mesmo. Lemos um texto aqui, é uma coisa. Mas essa memória aqui, ó, comece hoje. Você que está na sua casa também, pegue seu pão e seu suco, comece hoje a mudar a sua história. Porque falar de personagens que erraram e personagens que acertaram, vai te dar uma referência. Mas e sua vida? Ela tem sido no reino dos céus? Ou não? Ou você veio aqui hoje por um desencargo de consciência? Você veio aqui porque você levou, desculpa a expressão, você levou soco a semana inteira do diabo e veio aqui para poder consagrar a sua vida. Mas consagre as suas atitudes primeiro. Você tem a oportunidade de consagrar a sua vida, mas começa com as suas atitudes no reino dos céus. Na hora que alguém errar com você, perdoa. Na hora que alguém falar algo para você, abre mão. Na hora que você se sentir injustiçado, reage para o reino dos céus. Não reage para a carne, não, irmão. Não reage para a carne. Na hora que alguém errar com você, não quer dar um soco na pessoa, não. Ou com palavras até. Na hora que alguém te enganar, não reage. Reage. Não reage como Adão, reage como Jesus. Na hora que te crucificarem, reage. Por isso que nós ceamos, para fazer a memória dele. Não tem uma maçã de Canaã, irmãos. Vamos falar daí. Não tem uma maçã para você escolher se você vai comer o fruto de Canaã. Tem o pão e o vinho, que representa o corpo de Jesus. Essa é a nossa situação. Nós ceamos em memória de Jesus, não em memória de Adão. Nós não damos maçã para você, porque você não tem que lembrar de Adão, não. Você tem que lembrar do reino dos céus. E nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar. Eles vão cantar uma música, mas essa música é para você fazer sua aliança com Deus. Enquanto eles cantam essa música, se alguém quiser, já pode trazer a ceia. Mas eu queria, pode começar a cantar. Eu vou falando mesmo, pode começar a cantar vocês. Mas eu queria que você essa noite mudasse a sua realidade. Muda o céu, gente. Muda. A vontade, irmãos, é terrível. Mas sem tome a sua ceia hoje para viver no reino espiritual. Feche seus olhos e entre no espiritual agora. Depende do Senhor. O que seria de mim? Muitas das vezes, os nossos pais já tomaram decisões que influenciaram a nossa vida, que destruíram as nossas emoções. Libera perdão sobre seu pai hoje, sobre sua mãe. Sem tua graça, o que seria
que eu não quero esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, que nunca me espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu serei eu mesmo pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Vamos nessa noite. O Senhor possa ver sobre o seu coração. Reaja conforme o reino dos céus. Adore a Ele. Reconheça que o Senhor é Senhor. Que o Senhor é quem vai me dar a sua história. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada um que está aqui. Cada um que teve a oportunidade de colocar seu coração na tua presença. Nesse período. Senhor, que as nossas ações sejam no reino dos céus. Não sejam de algo que não provém do Senhor. Porque somos teus filhos. Estamos aqui para adorá-lo, para expressar o teu reino sobre a nossa terra. Senhor, como seres espirituais, nessa noite nós vamos fazer memória ao Senhor. Senhor, nós vamos tomar aqui, Pai, essa ceia. Mas, Senhor, a ceia de buscarmos mais o reino dos céus do que o reino da terra. Que as nossas reações sejam no reino dos céus, Pai, nesse mês. Que nos ensine, Senhor, a agir como teu reino. Senhor, que nessa noite o Senhor transforma os nossos corações. Que essa ceia seja o início de uma nova história. De que as nossas reações humanas não sejam mais tão evidentes, mas sim a reação do reino dos céus seja evidente. Que as marcas que nós deixamos nas pessoas não sejam marcas de pecado, mas sim marcas do reino dos céus. Senhor, nos perdoa aqui, Pai. Se nós já colocamos
coisas do passado. Em vez de expressarmos o teu reino, expressamos o reino dos homens. Senhor Jesus, nós nos arrependemos dessa noite. Tomando o pão, deu graças. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vocês. Na última refeição, Jesus, com seus discípulos, pegou o pão e deu graça. Partiu e deu a eles, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice de vinho, deu graça e ofereceu a eles, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E depois disso, Senhor, que não beberia mais da fruta da vida até o dia que bebesse com eles no reino dos céus. Senhor, nessa noite aqui, Pai, nós separamos aqui, Pai, esse suco para o teu reino. Pai, que esse suco venha representar, fazer memória do Senhor, da ceia, de estarmos na presença do Senhor, Pai. Senhor, apresentamos aqui esse pão também, Pai. Que, Senhor, esse pão representa o teu corpo. Da maneira que o suco representa o sangue, o pão representa o corpo. E que nessa noite, Pai, nós fazemos memória do Senhor, Pai, tomando aqui a ceia. Pai, cada um que está na sua casa agora, pega o seu suco, pega o seu pão. E vamos ceiar na presença do Senhor. Você que está aqui hoje, que vai cear, pegue a sua ceia, mas não fale com ninguém, fale só com o Senhor. Se você não é batizado, você pode pegar uma uva, para que você participe deste momento também. Mas eu gostaria que você hoje recebesse a ceia com a seriedade que é estar na presença do Senhor. Pode acender as luzes, mas você continua em silêncio, não se movimente. Pode sair da ceia. Pode sair da ceia. Continue em silêncio. Continue em adoração ao Senhor. Com o seu coração arrependido hoje. Com a sua vida mudada. Como cidadão espiritual.
façamos isso com você, mas sim em memória dele, de que ele veio e pagou o preço por cada um de nós e ressuscitou. Que na hora que você se levantar hoje, você ressuscite no Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar o seu Senhor. Profetize sobre os seus olhos. Profetize sobre as suas mãos. Libere a palavra de bênção sobre as suas mãos. Que onde elas tocarem, elas curam. Comece a profetizar sobre as suas mãos agora. Fale, restaure, Senhor, as suas mãos. Restaure, Senhor, os nossos pés. Profetize agora sobre a sua casa. Profetize sobre a sua vida.
o clamor feito pela sua boca. Clame Ele. Profetize que as coisas vão acontecer. Que onde você tocar irá ser santificado. Porque você é um ser espiritual. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Libere o reino do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Profetize. Percebeu que você não faz parte do reino dos céus. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje, agora é o momento. Se você não quer ser mais cidadão do pecado e quer viver no reino dos céus, você quer aceitar Jesus como seu único e seu Salvador hoje? Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Se você essa noite precisa de que mude algo na sua vida, e você, mediante isso, percebeu que as suas reações são mais relacionadas ao pecado do que ao reino dos céus, essa é a sua noite. É a noite que você precisa se arrepender. Se você tem algo que você... Se o Espírito Santo está te falando para você vir aqui à frente, venha. Se você quer vir aqui para poder receber oração, venha. Se você percebe que você está em sua casa também e não tem vivido uma vida reta e justa mediante o Senhor, se arrependa hoje, porque hoje é dia de começar de novo. Hoje é dia de mudar a história da sua casa. Olhe para o reino dos céus. Olhe